Bom dia, pessoal. Todo mundo bem aí no polo? Todo mundo realizando as atividades? Estamos aqui hoje, eu e a professora Rosânia, aqui no estúdio, para esse segundo momento, né, que é a correção das atividades. Creio que muitas respostas aí importantes estejam sendo elaboradas e até mesmo para que você possa participar aqui conosco do chat, né, mandando as suas respostas, participando conosco. Então, você viu o tema aí hoje muito bem abordado pela professora Andréia, né? E observe que, novamente, nós entramos em conceitos importantes para esse nosso debate, para o nosso aprendizado e, principalmente, para termos uma visão mais ampla de como acontece as organizações na escola, né? Então, vamos aqui à nossa primeira resposta. Primeiro, defina com suas palavras o conceito de autonomia e comente a sua importância para a escola. Primeira questão. Referente à autonomia, é importante nós destacarmos que é algo muito importante no ambiente escolar, quando se fala em autonomia. E qual é a resposta aqui? A palavra autonomia nos traz a percepção de algo que temos a liberdade de fazer de acordo com a nossa conveniência, ou seja, aquilo que na nossa opinião é melhor para nós. Sua importância dentro do ambiente escolar é dar a oportunidade da escola tomar as decisões que resolvam de forma satisfatória as suas necessidades, sejam elas educativas, administrativas, financeiras, referente à infraestrutura, dentre outras. Então, observem aqui na primeira questão essas necessidades, né, de que forma elas se apresentam na questão educativa, referente ao espaço físico, referente também à questão administrativa e financeira. Então, a escola hoje, ela tem essa autonomia para tomar decisões, mesmo porque, como a gente já viu na aula passada, né, Rosânia? A gente viu a questão do conselho escolar, da eleição para diretores, a participação da comunidade na escola. Então, hoje as lideranças escolares, elas têm essa autonomia para decidirem de forma coletiva também com seus pares. Tem alguma resposta referente? Tem, chegou. Quero desejar bom dia a Maria José de Espigão do Oeste, aos alunos, né, que estão nos assistindo e nos acompanhando neste momento. E a Maria José de Espigão do Oeste, ela mandou uma resposta que faz referência à primeira questão. Ela diz o seguinte: ter autonomia nos permite ser independentes, tomar decisões compatíveis à situação da escola, pois em cada escola existe uma situação diferente. De fato, né, professora, é preciso que os seus integrantes da própria escola, eles tenham essa autonomia de poder estar apresentando suas opiniões, sugestões, e isso facilita o trabalho. A interação mesmo interna ajuda e contribui ao desenvolvimento da escola. Exatamente. E não só da escola, né, de todo o espaço, né, de trabalho, ela ajuda. Conforme a aluna acabou de expor aí, né, através de sua resposta, essa autonomia, ela realmente tem um poder de decisão muito grande, né, se ela é usada de forma adequada. Tem mais alguma resposta? Tem sim. Opa, que bom que o pessoal está participando, O pessoal hein? hoje está participando mesmo. Obrigada aí pela participação. Eu quero dar bom dia a Maria da Saúde. Maria da Saúde Gomes da Silva, ela nos enviou também uma resposta, né, que faz referência à primeira questão. Ela diz o seguinte: é a liberdade que temos para tomarmos decisões ou participarmos dela. A autonomia é importante no ambiente escolar, porque à medida que participamos conscientemente e positivamente das decisões a serem tomadas, colaboramos para o desenvolvimento de uma escola mais democrática. Ter autonomia também exige ter maior responsabilidade, pois não adianta tomarmos decisão se elas não trazem resultados positivos. Além do que, os resultados, os recursos, projetos e programas dos quais nos beneficiamos enquanto educadores devem ter como um fim bons direcionamentos. É isso aí, muito bem, aí a resposta da Maria, né? Então, pessoal, vamos corrigir a segunda questão. A segunda questão você vai marcar uma alternativa correta, né? Marque a alternativa correta, Veiga, 1998, relaciona 4 dimensões da autonomia
consideradas básicas para o bom funcionamento da escola, que são elas. Aqui você teve as opções A, B, C, D e a letra E. Então, a resposta correta é a letra D, que são a administrativa, a jurídica, a financeira e a pedagógica. Então, você observa aí essas 4 autonomias muito importantes na instituição escolar: a administrativa, a jurídica, financeira e a pedagógica. Esses 4 blocos que, se a gente organizar de uma forma bem objetiva, vamos entender a dimensão do que isso representa na escola. Ou seja, a equipe gestora tem esses respaldos, né, para se organizar e gerenciar a escola da melhor forma. Como gerenciar os recursos humanos na escola, que a gente sabe que a escola recebe servidores, né, encaminhado pelo RH da sede mantenedora. Esses recursos humanos serão direcionados para onde houver a necessidade, administrar o espaço físico, tudo isso se enquadra. Para auxiliar nesse trabalho, a equipe gestora conta com a questão jurídica, que são os documentos, né, da esfera jurídica que vão dar essa base para que a gente possa realizar o trabalho, que são o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB 9394 de 96, a própria Constituição, pareceres e resoluções do respectivo conselho. Então, tudo que for voltado para a questão jurídica, a escola tem esse amparo legal. Por exemplo, tem uma que é muito famosa, que a gente encontra muito em escola: desacatar servidor público em local de trabalho caracteriza crime, né? Porque o servidor está ali no uso das suas atribuições, realizando seu trabalho. E se alguém chega para desacatá-lo, ele termina cometendo esse ato errado, né? Então, é importante esse conhecimento da legislação, até mesmo para a gente conduzir da melhor forma. Financeira. Na questão financeira, essa autonomia, ela é importante porque a escola, ela pode planejar de que forma ela vai investir os recursos. Por exemplo, tem alguns programas, aí vamos pegar o PROAFEM, por exemplo. O PROAFEM é uma verba que ele serve para muitas coisas na escola, mas para se caracterizar de uma forma mais transparente, é importante decidir de que forma vai ser investida aquela verba daquele programa. Dentre outros que existem na escola, que a equipe gestora administra junto com o conselho escolar. E a pedagógica, entra aí a questão do projeto político pedagógico, essa autonomia para elaborar o seu PPP, autonomia para poder de decisão, autonomia para implantar projetos na escola. Então, é uma dimensão, assim, muito importante na escola. Tem alguma resposta referente à segunda, professora? Professora Domingas, nos enviaram da terceira pergunta em diante, mas eu vou aqui ler a resposta das alunas, que faz referência ainda à primeira questão. Certo. Né? Bom dia, Josi, lá de Alta Floresta. Então, ela enviou resposta das alunas Maria Lúcia. E a resposta, para nós concluirmos, né, bom dia às alunas, elas dizem o seguinte, elas formularam uma resposta, que diz o seguinte: é uma maneira de gerir, orientar as diversas dependências em que os indivíduos e os grupos se encontram no seu meio biológico ou social, de acordo com suas propostas e leis. A autonomia também é a possibilidade, a capacidade de a escola elaborar e implementar um projeto político-pedagógico que seja relevante à comunidade para o bem e ambiente escolar. Como nós já abordamos, né, anteriormente, a questão do projeto político-pedagógico, que ele precisa ter a participação de todos os envolvidos, né, aos interesses dos alunos, da escola, da comunidade. Então, é um documento que caracteriza a identidade da escola, suas propostas, e todos precisam estar participando. Exatamente. Então, como a aluna colocou bem alguns pontos, né, que serve de base para a gente entender melhor esses aspectos que a gente está abordando hoje referente à autonomia. Tem mais alguma resposta? Não, da segunda questão não nos enviaram resposta ainda. Olha, pessoal, a quarta questão aqui, a quinta questão, nós vamos precisar das respostas de vocês, né? Porque vocês vão apontar alguns aspectos relacionados à experiência de vocês aí na escola. Então, a gente já pede que vocês encaminhem para a gente fazer a leitura e, partindo das respostas, a gente vai dialogando aqui. Então,
Pode falar, professora. Então, professora, aqui é o Joel Rodrigues. Bom dia, Joel, pela sua Bom dia, participação. Joel. O Joel está com 3 participações aqui conosco, lá de Costa Marque, e ele enviou, que faz referência à questão 3. Ele fala o seguinte, que veio das alunas Wesley Barbosa, alunos, né, Wesley Barbosa, com relação à autonomia. Ele disse não, a autonomia da escola é em relação à gestão, pois a Constituição garante a gestão democrática, mas não desobriga o Estado da manutenção financeira. O Estado passa a ter uma participação mais limitada dentro da escola. E ele dá continuidade aqui, o Joel enviou outra resposta, que são dos alunos Ângela, Edmilson. Ele diz o seguinte: é importante termos esta preocupação, porque toda mudança nos traz uma incerteza. Porém, o Estado não vai desvincular seus convênios com as instituições por buscar suas autonomias e sim juntar a porcentagem que repassa para a educação e fazê-la evoluir com a sua função social com mais dignidade. Então, nós sabemos que todo o apoio financeiro do governo é justamente para manter a escola, né? Exatamente. Seus projetos. É importante dizer que existem aí as contrapartidas, né? O Estado, as prefeituras, a própria União, então cada uma tem sua competência. Em termos dessa parceria, ela é importante até mesmo para que o processo possa caminhar, né? Então essa autonomia, conforme foi dito aqui, ela tem essa divisão em termos de responsabilidades. Por exemplo, o salário do servidor, né? O município entra com tanto e o governo federal entra com outro, que caracteriza o Fundeb. Então, é importante a gente ficar atento a isso, a essas parcerias aí, que são os termos de cooperação técnica. Tem mais alguma resposta? Tem. Continua com o Joel. Bom dia, Joel. Lá de Costa Marque. Bom dia, Fernanda Félix, que nos enviou também sua contribuição e sua participação. Ela diz o seguinte: a autonomia não se trata do governo não ter responsabilidade, mas a gestão escolar ter maior liberdade de fazer o melhor pela sua escola, descobrir novas maneiras de investir o dinheiro, muda as maneiras de ensinar para um melhor aprendizado. Pois é, esse que é o grande ponto, né? Esse aprendizado, esse melhor aprendizado. Então, tudo deve ser voltado para isso, porque o objetivo da escola é exatamente esse, é esse espaço de aprendizagem, onde se vai trabalhar diversos aspectos, contemplando a questão moral, valores, né? Aspectos cognitivos. Então, tudo isso faz parte do ambiente escolar, ou seja, tudo deve ser pensado para que isso aconteça da melhor forma. Conceder meios para que o professor desenvolva bem o trabalho dele, conceder meios para que a merendeira, a equipe da cozinha possa fazer seu trabalho da melhor forma, a equipe do apoio. Então, todos dentro do segmento escola precisam desse apoio para que possa fazer seu trabalho da melhor forma. E tudo isso termina contribuindo para o processo de aprendizagem. Uma questão interessante, esses dias alguém conversando comigo falou assim: professora, mas essa forma, assim, o ambiente, ele influencia na aprendizagem? Sim, o ambiente deve ser limpo, deve ser organizado, ele deve passar para a gente essa tranquilidade, porque um ambiente limpo, ele favorece, sim, a aprendizagem. Uma sala de aula limpa, organizada, arejada, ela fica agradável. E uma escola também na mesma situação. Então, você estar em um ambiente limpo e organizado é muito bom, é agradável. Então, isso também termina por influenciar na questão da aprendizagem também. Então, eu vou ler de novo mais uma resposta que veio de Espigão do Oeste, da Maria José. Bom dia, Maria José. Bom dia, Maria. Então, vamos lá. Eu acredito que seja da Celina, aluna Celina. Bom dia para você também, Celina. Ela diz o seguinte: é importante a escola ter autonomia na tomada de decisões. Isso visa crescimento no ambiente escolar, no projeto político-pedagógico. No entanto, não significa que o Estado não tenha mais obrigações com essa instituição escolar. Ele tem dever de continuar suas contribuições legais. Essa foi da Cecília, ela mandou a resposta. Nós também temos aqui da Maria da Saúde, que ela enviou da aluna Andréia. Bom dia, Andréia. Nós vamos ler agora aqui sua resposta. Quando falamos em autonomia,
logo nos vem a ideia de independência e de liberdade. Logo pensamos na possibilidade de, deixa eu baixar aqui, de fazermos aquilo que queremos, faculdade, acho que é cuidado, de queremos, acho que tá, não estou entendendo aqui a fala dela. Acho que ela quis dizer faculdade. Queremos faculdade, de governar por si mesmo. A autonomia é uma maneira de gerir e orientar os diversos recursos da escola. A aluna Andréia nos enviou. Pois é, então a Andréia aí participando conosco, é importante, né, o que ela colocou aí, essa autonomia, né, para decidir, para resolver e para ter essa consciência clara de como fazer a aplicação dos recursos também, né? Vamos avançar então para a próxima questão. Quanto às formas de autonomia, diferencia a autonomia decretada e a autonomia construída. Bom, a autonomia decretada é a transferência de competência por meio de decretos da administração central e regional para as unidades escolares. A autonomia construída é a construção coletiva e democrática de projetos na escola que atenda aos anseios da comunidade da qual está a escola, que a escola faz parte, né? Então, nós temos aqui, né, a decretada, é essa transferência de competências, né, novamente frisando aqui, por meio de decretos da administração central e regional para as unidades escolares. Então, é importante frisar, como a gente já viu anteriormente, nós contamos aí com os aspectos jurídicos e legais, né, para decidirmos algumas coisas. Por exemplo, na questão municipal, existe a eleição democrática, é acompanhado, né, divulgado um edital, as pessoas fazem sua inscrição na escola, depois vai para o processo da escolha dos dirigentes escolares. Depois é feita uma ata encaminhada à secretaria, no caso vamos pegar o exemplo aqui de Porto Velho, a CEMED, e lá na CEMED chega, né, para a equipe da gestão democrática, que é uma equipe inclusive onde profissionais da área, pessoas bem competentes, assim, vão dar os encaminhamentos. Depois os nomes são levados para a secretária e depois o prefeito autoriza lá através de decreto, né, onde vai ter lá o carimbo com o número o número constando essa autorização para você exercer o trabalho em escola, e depois disso é publicado no Diário Oficial para tornar público essa divulgação dos nomes, e aí fica a cargo do diretor executar o seu trabalho. E a autonomia construída, né, e democrática de projetos na escola. Hoje, pessoal, muito se trabalha com projetos na escola. Hoje, a ideia do projeto é exatamente um dos pontos, mostrar que a equipe pode trabalhar de forma autônoma, ou seja, ter autonomia para criar os seus projetos. Agora é importante deixar claro um ponto: o projeto nasce de um problema. Todo projeto nasce de um problema. Eu detectei um problema na escola, eu preciso resolver, vamos trabalhar em cima, elaborando um projeto. O projeto político-pedagógico é o mais famoso na escola. De certa forma, ele vai apresentar esses aspectos que precisam ser melhorados, precisam ser trabalhados diariamente. Mas hoje essa autonomia para se fazer projetos, ela é algo assim muito importante. E hoje é importante frisar que na esfera macro, muitos são os recursos que voltam por falta de bons projetos. Se você tiver aí essa curiosidade de conhecer mais a respeito de projetos, vai estudando, se especializando, e quem sabe você aí não pode contribuir com a elaboração de projetos, né? Porque é algo que não é tão difícil, mas que exige algumas leituras, entendimentos, compreensões para você jogar na parte escrita, que inclusive, né, será uma das próximas disciplinas que vamos ter aí juntos, falando exatamente dessa importância da escrita, de escrever, de organizar e etc. Exatamente. Tem alguma resposta, professora? Então, aqui tem uma resposta da Rosângela Aparecida, tutora de presencial de Cerejeira, do aluno Edelson. E eu achei muito interessante essa resposta que ele reformulou e nos enviou. A escola busca pela autonomia, mas tudo precisa estar regido por lei, a Constituição Federal
e a LDB garantem a obrigação do Estado para com a escola. Há vários projetos nas escolas visando angariar recursos para a melhoria do ensino. É interesse do Estado e também de fazer alguma coisa pela educação, pois isso serve de campanha para conseguir votos nas eleições. Então, assim, ele está abordando algo aqui que há interesses na opinião dele, né? Então, há alguns interesses nessas campanhas para dentro da escola mesmo e conseguir voto nas eleições e focando-se para o lado das escolhas da própria gestão da escola. Eu acredito que o próprio diretor ele faz a sua própria campanha na escola também. Pois é, em relação ao que foi colocado aqui, algumas orientações elas devem acontecer. Por exemplo, agora nesse cenário político, né, não é orientado que o candidato procure a escola para divulgar, mesmo porque o objetivo é se tem a liberdade e a autonomia para divulgar as suas propostas eleitorais, mas o ambiente público, repartições, eles devem ser respeitados, mesmo porque, como foi falado aqui, às vezes o diretor lá tem um candidato dele, leva, apresenta, para algumas pessoas vai passar como uma forma assim de, olha, isso aqui é o meu candidato, tem que votar nele. Então, a pessoa tem que ter a liberdade para expressar aquilo que ela pensa. Para isso que existe uma campanha eleitoral, onde os candidatos vão apresentar suas propostas de trabalho e você tem essa autonomia para analisar. É certo que vai chegar um ou outro pedindo o teu voto, mas é você no final que vai decidir quem é o que você concorda melhor com as propostas. A Maria da Saúde mandou também uma resposta da aluna Auricélia. Ela diz o seguinte: acredito que não, porque o Estado tem obrigação legalizada por lei federal em manter financiamentos às escolas. Pois é, conforme a gente já viu, né, esse financiamento, por exemplo, o Ministério da Educação, onde todos nós, segmento educacional, estamos ligados, ele tem os programas. A gente pode pegar aqui o Escola Aberta, Mais Educação e Segundo Tempo. Vamos pegar o Mais Educação. O Mais Educação, ele é direcionado para as escolas, para trabalhar atividade de contraturno. E veja só, a escola recebe os kits, não recebe? Kits que são do Ministério dos Esportes, do próprio Ministério da Educação. Então, esse material, ele é disponibilizado desde que você faça lá o cadastro das oficinas. Se você for trabalhar com xadrez, futebol, você vai receber todo o kit do Ministério dos Esportes. Então, essa é a contrapartida. Mas também você recebe verba para comprar os kits que não estão contemplados naquela parceria. Ou seja, de repente você faz a opção por uma oficina que o Ministério não manda os kits, aí você vai lá e faz a cotação, é importante, né? Fazer 3 cotações e aquele que tiver o menor preço você faz a aquisição juntamente com o que o Conselho Escolar decidir. A Josi, de Alta Floresta, ela mandou uma resposta da aluna Arley e Climara. Ela diz o seguinte: para muitos, se a escola está em busca de autonomia, ela deverá se manter sozinha. Mas precisamos entender que a escola tem autonomia para discutir, planejar, construir e executar projetos político-pedagógicos. O Estado continua tendo as suas obrigações para a manutenção da escola. É importante aí, novamente, as colocações, né, referente à autonomia e à escola. Pessoal, vamos agora corrigir a próxima questão. Bom, foi solicitado que você identifique em sua escola aspectos que poderiam ser melhorados para a construção de um espaço autônomo e democrático. Agora, nós vamos precisar das respostas de vocês e mandem logo porque o nosso tempo já está chegando ao final. Tem alguma resposta? Então, professora, nós temos aqui, mas não faz referência ainda a questão. Não faz ainda. Mas eu vou ler aqui, porque essa foi a última resposta que nos enviaram no momento, que é da Maria da Saúde. Ela enviou da aluna Célia. Bom dia, Maria da Saúde. Célia, vou ler agora aqui a sua resposta. Acredito que não. Conforme a escola se torna autônoma nas suas ações, mas o Estado se verá na obrigação de sua manutenção financeira, pois a escola estará transitando sua demanda de forma fundamentada, consciente do papel do Estado, como financiador legal de suas despesas através dos impostos recolhidos.
E também essa verba que vem, professora, ela precisa ter um uso bem definido, né? O uso próprio para a escola, para manter a escola, os alunos. Então, aqui, referente a essa questão, eu acredito que aí no Polo vocês tenham apontado várias situações referentes ao que a questão pede, né? Aspectos que precisam ser melhorados para que a escola se constitua esse espaço autônomo e democrático. Eu acredito aí que dentre todos os polos, muitas foram as respostas, né? Alguns tiveram uma certa dificuldade em postar no chat, até mesmo por problema de conexão. Mas eu acredito que o ponto principal aqui dessa questão foi atingido, que é exatamente promover esse debate, esse diálogo, porque a partir da hora que você faz esse diálogo aí e você vai tendo mais clareza dos fatos, de como é essa dinâmica na escola, você passa a ter uma compreensão melhor. E isso é importante. Agora vejam só, espaço de autonomia e espaço democrático. Esse espaço democrático ele é importante porque é uma conquista, né? A própria lei 9394 de 96, a LDB, ela orienta quanto a isso. E é importante que a gente, né, nós profissionais da educação, a gente abrace isso, faça valer essa conquista que temos aí no nosso espaço escolar. Porque todo dia nós temos a oportunidade de fazer algo diferente. Eu acredito hoje, por exemplo, depois desse encontro, depois dessa nossa aula, depois dessa conversa aí entre vocês, novas ideias surgiram, com certeza a turma se animou para executar algum projeto, para fazer algo pela comunidade. Porque na escola, a gente todo dia tem uma oportunidade de fazer algo por alguém. Algo pelos alunos, algo pelos servidores, torna esse ambiente harmonizado, acolhedor. É um ambiente onde se vai acontecer o processo de aprendizagem, tá certo? Professora, o nosso tempo está chegando ao final. Tem alguma resposta? Então, nós vamos ficar devendo da aluna Marlene, que ela pediu para lermos a pergunta dela, a resposta. Marlene, nós pedimos desculpa por não ter dado tempo de ler sua resposta. Bom dia para você, bom dia para todos os tutores que estão nos acompanhando. Marlene, tenha certeza que apesar de não lermos a resposta aqui no ar, mas pode ter certeza que ela está registrada. O importante é que você participou, isso é muito bom. Esperamos, Marlene, que você continue participando nas próximas aulas, tá certo? E com isso você vai, assim, aprendendo bem mais e vai se apropriando aí desses conceitos. Nós queremos aqui agradecer a todos vocês por mais uma manhã maravilhosa aí de estudos, de companhia, de amizade. Todos aqui do estúdio mandam a vocês um grande abraço, aos tutores, nossos grandes parceiros aqui nesse momento, né, de estudar. São as pessoas que estão aí no polo nos auxiliando, são nossos colegas aqui de caminhada. Então, pessoal, até a próxima terça-feira. Desejamos a todos uma ótima semana e fiquem todos, né, na presença de Deus e até o próximo encontro.